Então, a gente está aqui com o professor Luiz Fernando Ramos, no nosso canal do YouTube Vira Mundo. O professor Luiz Fernando Ramos, ele é professor da USP, da Universidade de São Paulo. E ele especificamente está numa unidade, a USP tem várias unidades, né, que é chamada ECA, Escola de Comunicação e Artes, né, Luiz? E o Luiz é meu amigo também, a gente tem outras atividades que a gente faz juntos e ele tem um modo muito peculiar, eu acho, de se exprimir, e eu logo pensei nele como o primeiro professor aqui a ser entrevistado. Então, muito obrigado, Luiz, Obrigado pelo convite. Legal. E assim, a atividade do Luiz está ligada muito ao teatro, né? E aí eu queria saber, Luiz, contigo, assim, que sempre me causa essa curiosidade, como é que o teatro tem espaço para pesquisa, já que a USP é uma universidade de pesquisa, né? Onde é que fica isso, Pois né? é. Então, de algum modo, é quase que atávico a experiência do teatro, a atividade do teatro, um tipo de pesquisa que é um tipo de pesquisa que talvez seja compartilhada por todos os outros artistas, né? Quer dizer, o tipo de pesquisa que cabe numa obra de arte. Numa obra de arte, se for uma pintura, se for um filme, se for um livro, sempre envolve uma grande pesquisa desse autor, desse artista. Mas no teatro, porque ele é uma arte coletiva, como ele é uma arte feita por pessoas, dificilmente você pode, no máximo, ser um dramaturgo e fazer no seu gabinete um texto, mas o teatro sempre foi, historicamente, com os gregos, depois nos seus grandes momentos, com Shakespeare, na França com Molière, e mais recentemente o teatro moderno, e o nosso teatro brasileiro contemporâneo, é um teatro que é feito coletivamente, né? É sempre alguma coisa que implica, além do que, implica no público, né? Na presença do público, porque essas outras artes, elas podem ter um público desavisado, um público acidental. O quadro do museu pode ter muitos visitantes, mas ele não precisa da presença de um espectador para existir. Um espetáculo, uma obra de arte teatral ou performativa, como tem se chamado também mais contemporaneamente, ela necessariamente precisa de um espectador para ela se realizar, para ela acontecer. Então, tanto do lado do palco, né, quer dizer, enquanto uma atividade coletiva, que mesmo quando é um único ator, mesmo quando é um monólogo, envolve um iluminador, envolve um cenotécnico, envolve uma direção, envolve um coletivo de pessoas que, vamos dizer assim, conformam aquela obra juntos. Aquela obra não nasce por iniciativa individual, ela nasce pelo conjunto de pessoas. E quanto mais, porque tem um espectador que vai completar essa obra. Ela só se completa quando tiver esse espectador. Então, por tudo isso, o teatro é uma arte coletiva por excelência. E por ser uma arte coletiva, essa característica de pesquisa, que é intrínseca a qualquer atividade artística, que pressupõe uma imaginação, um teste de experiências que vão sendo tentadas e que até que se alcance um resultado que se considere satisfatório, um pouco como acontece na ciência, né? Ela também precisa, esse processo criativo, né? Ele precisa, implica, no caso do teatro, por esse aspecto coletivo, numa troca muito intensa de experiências, né? Que são compartilhadas. Então, de algum modo, o teatro em microcosmo, até um certo ponto, ele repete, ele reedita essa experiência do laboratório, a experiência da ciência, de testar empiricamente, de obter resultados e descartar resultados negativos. E aí, talvez a diferença, Portanto, pode ser pesquisado, né? Pesquisado. Como ele se compara. Tivemos um congresso em 2010 que o título do congresso era Arte, Ciência, Abismo de Rosas. Usando essa expressão da famosa canção do violão de Lermando Reis, que era um violonista muito bom, que tem essa canção linda, né, essa metáfora Abismo de Rosas, mas que para significar um pouco essa distância que existe, porque ao mesmo tempo a ciência trabalha com a exatidão, a ciência trabalha com a prova exata, a ciência trabalha com
uma conta de fechada, né? Branco no preto, as coisas, a ciência trabalha mal com o cinza, né? E a arte trabalha sobretudo com o cinza, com essa flutuação, com essa ambiguidade, com essa coisa que não é necessariamente de um jeito ou de outro, quer dizer, existe a literatura, a poesia, a música, são artes, sobretudo essas, que também fazem parte do teatro, artes que são expansivas, elas abrem caminhos, elas não trazem respostas, ao contrário, elas sugerem perguntas, né? Então, nesse sentido, a arte e a ciência, ao mesmo tempo que são, paradoxalmente, que elas são muito distantes, que elas são muito opostas até nos seus procedimentos finais, enquanto procedimento de pesquisa, enquanto investigação, elas estão muito próximas, né? Sobretudo o teatro, por aquilo que eu já tinha dito, por ser uma experiência sempre coletiva, né? Mas assim, o fato de que o teatro ou as artes fazem as perguntas, é aí que se situa a importância da cultura e dessas artes humanas, ou existe algo mais transcendental ainda? A gente pode dizer que o teatro, por exemplo, ele começa como uma atividade em todas as culturas, na cultura hindu, na cultura chinesa, mas na nossa cultura ocidental, um dos marcos zeros é a Grécia antiga, a Grécia do século VII, do século VIII, do século VI, quando realmente começa o espetáculo da tragédia, mas ele vem de um processo ritual, ele vem sempre de um processo religioso que funda, onde no começo ninguém assiste, todo mundo só participa, todo mundo vive aquela coisa estática da dança dionisíaca, que é um transe. A partir de algum momento, como tudo começa em cortejos, nas celebrações dionisíacas, tem um momento que o cortejo para e alguém assiste o cortejo. E aí começa a existir essa experiência do espectador, de alguém que está assistindo e alguém que está fazendo. E isso vai se desenvolvendo ao longo de um século, ao longo de todo o século VI, até chegar no século V com a forma da tragédia grega, que é um ápice da civilização, porque ali criou-se um mecanismo de formular, em vários sentidos, a dramaturgia, um poeta que escreve uma ação dramática para ser representada, os atores que desenvolvem uma técnica para essa representação, o coro que canta o tempo todo, a modo como essa representação dialoga com a cidade, com a polis, com os cidadãos, que se veem representados nesse coro e assistem à memória dessa tradição épica de 6, 7 mil anos antes, que é o século XI, quando as grandes epopeias foram produzidas, e principalmente as epopeias homéricas a partir do século VIII, que contam histórias que esses gregos que estão assistindo no século V já conheciam, da tradição homérica, dos textos homéricos, que nem por muitos anos, por séculos, não foram publicados, só nessa mesma época começam a ser publicados, e reconhece aquelas histórias daqueles heróis que são distantes, mas ao mesmo tempo aproximam-se deles através do coro, que representa a cidade, que comenta a ação trágica, ou seja, a infelicidade e a felicidade desse personagem. Então você vê aí, na tragédia grega, essa experiência que ela oferece para aquele cidadão ateniense, ela é uma experiência que já deixou de ser religiosa e se tornou uma experiência cívica, porque é uma experiência da cidade que é compartilhada coletivamente, mas, sobretudo, é uma experiência de conhecimento. O Aristóteles diz isso, a gente aprende com a mímesis, com a representação. Só de autoconhecimento, então? A gente aprende. Uma criança aprende o que é um leão, é um exemplo que a poética do Aristóteles traz. Uma criança aprende o que é um leão com a efígie de um leão, sem precisar correr o risco de enfrentar um leão real. O cidadão ateniense, vendo uma tragédia como as Troianas de Eurípides, em que é figurado o aspecto bárbaro dos gregos. Quando eles vencem em Troia, eles perdem a medida e eles jogam criancinhas do alto da fortaleza, eles fazem atrocidades com os vencidos, os vencedores com os vencidos. Essa tragédia estava sendo representada na mesma época das guerras do Peloponeso, ou seja, das guerras entre Esparta e Atenas, que eram guerras fratricidas e sanguinárias. Então,
qual que é o espírito? Isso é um raciocínio do próprio Aristóteles. Essa população, vendo essa atitude desses heróis atrozes, impiedosos, e estando vivendo uma experiência de uma guerra local ali com seus irmãos espartanos, ela, vendo aquela tragédia, ela aprende alguma coisa, ela percebe a impiedade, ela percebe a atrocidade que estava sendo cometida. Então, desde esse momento, além desse caráter religioso original, a tragédia traz uma função que não seria exatamente uma... Eu não gosto de falar isso como uma utilidade, porque aí também uma das marcas da arte é ela não servir para nada, ela serve para nos emocionar, para nos fazer pensar grande, para nos fazer transcender os nossos próprios limites e aprender coisas novas. Né? Então, mas assim, mais do que uma utilidade, é uma função humana tão importante como o jogo. O jogo também é alguma coisa que tem uma coisa parecida, a experiência do jogo, né? E o teatro, de alguma maneira, também é um jogo, né? Mas é diferente, por exemplo, da Olimpíada, sim, onde você tem heróis ou atletas, os melhores atletas se medindo e dando o seu máximo. Para quê? Para, no fundo, exaltar a humanidade, para exaltar o fator humano. Somos humanos, somos capazes de correr nessa velocidade e bater recordes, né? Então é um outro jeito de ver essa mesma função, né? É interessante porque eu, como ex-corredor, sempre me perguntavam por que você corre tanto, por que você gosta de correr. E me faltava essa palavra de exaltar a humanidade, né? De realmente fazer do esporte mostrar os limites do ser humano. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito interessante. Mas você usou uma palavra numa certa hora aí de utilitarismo, né? Porque... E aí eu perguntaria assim, se precisa, mas você já disse, antecipou que não precisa ser São pontos de vista, né? Então, por exemplo, há quem diga que a arte deve cumprir alguma missão, principalmente quando ela está muito engajada politicamente, e ela deve favorecer esse ou aquele partido, por exemplo, né? Eu acho que não é. Eu acho que uma das características da arte é exatamente essa liberdade que ela tem de levar a experiência humana em altas temperaturas, né? Assim, como você testa um material e você leva ele até a capacidade... O homem, a combustão humana, digamos assim, a emoção humana, a inteligência humana, diante de obras magnas, de obras-primas, ela alcança, vamos dizer assim, pontos que normalmente ela não alcançaria. Então, quando você coloca a arte como alguma coisa a serviço eu acho que ela fica menor, né? Isso não quer dizer que a arte não seja sempre política, porque, principalmente o teatro, porque ele é uma arte coletiva, porque ele está sempre envolvendo o espectador, ele sempre é político, ele sempre está colocando alguma coisa para a sociedade, né? Mas quando esse ser político se torna uma espécie de doutrinação, ou seja, bater em alguma tecla, ele se apequena, ele deixa de ter essa grandeza. Entendi. E ele vira uma espécie de reportagem a serviço de alguma coisa, né? E ele não é tão significativo, eu acho, pelo menos. Certo. Eu tive um encontro com o Rodrigo de Haro, que era um pintor em Santa Catarina, e ele uma vez me disse que o belo é útil por ser belo. Né? Ele não queria ter utilidade. Isso, exatamente. Né? Que parece que é parecido com o que você assim, tá falando. o Kant, o Immanuel Kant, que é o filósofo mais racionalista moderno, mais racionalista, que dá as bases da ciência moderna e tal, ele involuntariamente, quase indiretamente, quando ele faz a crítica da razão pura, onde ele está discutindo como que é possível conhecer, né? Depois ele faz a crítica da razão prática, que é um pouco a reflexão racional sobre a moralidade, e finalmente ele faz a crítica da capacidade de julgar, que esses são 3 obras magnas que formam, ao longo de 10 anos, formam a base da filosofia kantiana, que é a crítica da capacidade de julgar, que faz parte das outras 2 críticas, porque nos 2 outros casos tem também essa questão da decisão, né, do juízo que você faz ou para definir se a coisa é verdadeira ou não, no caso da ciência, ou para
para definir se é moral ou não é moral uma ação, mas, no último caso, tem uma parte da crítica da capacidade de julgar que é a estética do belo, que é onde ele faz uma reflexão sobre o juízo sobre o belo. E aí ele faz, sem querer, uma formulação, sem querer não, ele faz, porque faz parte do corpus, né, conceitual dele, mas ele não tem a dimensão do que isso vai causar, porque justamente ele fala, a arte, o que define o juízo estético é uma perspectiva desinteressada. Se eu e você achamos, sem que nós tenhamos nenhum interesse, aquilo belo, aquilo deve ser belo, porque, né, e o próprio artista, quando o faz não com uma intencionalidade, ele faz desinteressadamente. Então, existe um terreno, vamos dizer assim, da não intencionalidade e a beleza como alguma coisa que é alcançada sem intencionalidade, que marca o conceito kantiano e que vai ser influentíssimo sobre os românticos, que são os poetas alemães que vão ser muito influenciados pelo Goethe e que vão, vamos dizer assim, Goethe, Schiller, que vão ser a base do romantismo. Então a arte romântica, todo o século XIX, ela é uma arte que acabou com as regras, porque a arte era muito regrada, desde o Aristóteles não estava regrando nada, ele estava só reflexionando sobre a experiência estética, mas os franceses no século XVII, com a estética neoclássica, eles transformaram Aristóteles num carrasco, que dizia que tinha que ser assim, três unidades, ação, lugar e tempo, se não fizer assim está errado, levou a arte para um lugar de regramento. Então a arte estava muito aprisionada sobre um dever ser alguma coisa, ela tinha que ter limites. E quando o Kant faz esse raciocínio, ele é uma bomba atômica nessa regra. Então, o romantismo, de alguma maneira, as vanguardas históricas no começo do século XX, são ainda um eco desse raciocínio sobre a inutilidade da arte. Seria melhor uma outra forma de dizer. E como fica o espaço, essas afirmativas, ou esse ponto de vista do não utilitarismo dentro da universidade, ou dentro da Universidade de São Paulo? Ele não seria assim usado como um argumento de que não é bom esse financiamento? Não, porque justamente, e aí entra um outro aspecto, né, que aí no caso especificamente do teatro, estou falando, mas que eu acho que é um bom exemplo. Para você ter uma ideia, quando nos anos 60, no Brasil, 1900, que foram anos muito intensos, que o teatro brasileiro tinha grupos muito importantes, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, o primeiro Teatro Oficina, estavam engatinhando os cursos universitários na área de artes cênicas. Você tinha já a Escola de Arte Dramática, que vem desde os anos 40, que era muito mais pragmática, porque formava atores. E aí você tem as técnicas de formação de ator e tem as eficácias da formação de ator. Então, uma geração enorme de atores brasileiros, os que depois foram para a televisão e que fizeram as suas carreiras na TV Globo e TV Tupi e tudo mais, são formados aqui na EAD. Era uma escola de atores. Aí era uma fase, vamos dizer assim, que é pensar a questão do ensino da arte numa chave do artesanato. Quer dizer, você transmite como no circo, como nas atividades históricas de desempenhos humanos que vão sendo passados de geração para geração, no caso... famílias, né, de atores, que isso vem desde a Renascença, da comédia dell'arte, era assim que funcionava. As pessoas aprendiam fazendo com seus antepassados. E, de alguma maneira, a Escola de Arte Dramática, ela já era uma versão moderna dessa tradição, mas ela ainda era uma escola de atores. Mas quando começa, já final dos anos 70, começo dos anos 70, a ECA é fundada em 68, mas... O departamento de teatro, por exemplo, ele começa a ter uma consistência só nos anos 80. E nesse período, você tinha, por exemplo, um chavão que se dizia na época, que era dito pelos grupos mais progressistas do teatro profissional, como o Teatro Oficina, que era os universitários, porque quem estava na universidade era otário, porque, na verdade, o verdadeiro artista estava fora da universidade, né? Então tinha esse preconceito. Com o adensamento dos cursos de artes cênicas, que começaram
não muito depois de começarem a existir, começaram e beneficiados por um fenômeno brasileiro que está ligado com as opções que a ditadura militar teve em relação à universidade, de fortalecer a pós-graduação. Então, a pós-graduação no Brasil, ao contrário do que aconteceu na América Latina inteira e mesmo na Europa, foi muito desenvolvida nesse período, e as artes cênicas, por exemplo, pegaram uma carona com essa pós-graduação. Então, muito cedo começou a haver mestrado, doutorado em artes cênicas, que começou a fazer o jogo da pesquisa dentro desse território, vamos dizer, da ciência. O modelo que havia quando se começou era o modelo das humanidades, da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, que aqui na USP nós temos a FEFELESH, que é uma faculdade eminente, etc., que desde os anos 50 vem produzindo um conhecimento à altura que pode ser chamado de científico nesse campo das humanas. Então, claro que quando as artes começaram a entrar nesse jogo mais pesado, que no fim, ao fim e ao cabo é também um jogo por dinheiro, pela partilha dos recursos para a ciência, né? Ela, num primeiro momento, se afiliou com as tradições das humanas. Entendi. Mas, aos poucos, foi aparecendo as especificidades, né? Então, nesses últimos 20 anos, nós temos a nossa associação, ela está com a Abrace, Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Ela tem 24 anos, mais ou menos. Coincide um pouco com a minha entrada na universidade. Bem quando eu entro em 98, estava sendo fundada a Abrace. E eu depois fui presidente dessa associação entre 2008 e 2010. Fiz esse congresso que eu estava falando, Arte e Ciência. Mas cresceu de tal maneira, isso tanto em programas de pós-graduação no Brasil inteiro, hoje devem ser mais de 20, com certeza. Cursos de graduação em todas as universidades públicas do Brasil. Isso criou uma massa crítica. Criou uma massa crítica que começa a ter também, não só clareza sobre as diferenças em relação, dizemos, a uma ciência exata, mas também como em relação às ciências humanas, porque ciências humanas também são outro tipo de especulação. E, por acaso, para voltar para o começo, para a primeira pergunta, fica muito claro que essa atividade de pesquisa na cena, como ela é muito quente, como ela envolve corpos, presença, suor, uma coisa física, e envolve esse jogo com espectadores, ela, em muitos casos, ela tem um caráter experimental, no melhor sentido científico, né? E foi a partir daí que se constituiu, então, toda uma referência que hoje eu acho que, mundialmente, porque como todos os países latino-americanos e mesmo europeus começaram muito tarde nesse jogo prática e teoria, porque, por exemplo, nos países, na França, por exemplo, você tem teatro, é conservatório, são na mesma tradição do EAD que eu estava falando, até hoje quase que é. E na universidade se pensa, se faz reflexão. Na tradição das humanas, o teatro é uma especulação teórica. Na Inglaterra, mais ou menos a mesma coisa, talvez menos rígido que na França. Na Alemanha, a mesma coisa. Então, a atividade teatral está fora da universidade. Nos países latino-americanos também. Tem os conservatórios e tem a universidade. E essa experiência nossa, que é intercambiante entre teoria e prática, e que é a cara da ciência experimental, ela vem sendo praticada há mais de 20 anos. Com sucesso. Com sucesso. Aqui na USP. E não só na USP, mas no Brasil inteiro. Então, é uma área de conhecimento que hoje está consolidada, que tem um número de pesquisadores PQ, por exemplo, igual ao da música, que é uma arte muito mais antiga do ponto de vista de relação com a universidade, e que tem conquistado mundialmente um respeito, porque a gente tem esse jogo do fazer e do pensar sobre o fazer muito mais... a gente está mais tarimbado nesse jogo, entende? Então, indo um pouquinho para a sua biografia, né?
me causa assim, curiosidade de saber como é que foi essa entrada sua na USP, que foi em 98, né? Que Foi, você foi em falou. 98. E assim, qual foi a necessidade, qual foi o moto para entrar na universidade? Era para fazer pesquisa ou era para ensinar? Eu fiz a minha formação na Universidade de São Paulo como cientista social. Eu sou formado nas ciências sociais e entrei em 75. E depois, simultaneamente, eu fiz um curso de jornalismo, não na USP, na Casper Libero, porque eu, desde muito jovem, comecei a trabalhar como jornalista e, na época, havia a obrigatoriedade de você ter um diploma de jornalista. E aí eu fui fazendo essa formação, essas duas graduações combinadas, e eu ia fazer uma carreira nas ciências sociais, provavelmente de pesquisador. O professor Gabriel Kohn, que era o professor que mais me encantava dos professores das ciências sociais, chegamos a discutir um mestrado. Eu saí já fazendo o mestrado. Mas, ao mesmo tempo, eu tive filhos muito jovens e eu precisava trabalhar como jornalista. E logo nesse momento, depois de muitas dificuldades, eu fui ser repórter da TV Globo. Então, é meio incompatível ser repórter da TV Globo e fazer um mestrado em ciências sociais. Pelo menos naquele momento, para mim, parecia uma coisa completamente esquizofrênica. Então, eu meio me afastei da universidade e me consolidei como um profissional de jornalismo, trabalhando. Depois eu fui para a TV Cultura. E quando eu já estava na TV Cultura, pelo menos uns 2 anos, já tinha me consolidado como um profissional, eu resolvi voltar a assistir cursos de pós-graduação, aí dessa vez na ECA, porque, na área de teatro, porque eu, que tinha tido uma experiência na adolescência com o teatro, tinha tido até os 17, 18 anos, feito teatro amador, assim, meio ludicamente ainda, né? Não com intenção profissional. A partir de mais ou menos 81, uma circunstância que eu encontrei um colega no curso de jornalismo, aliás, que tinha uma experiência parecida, que tinha ficado 7 anos meio afastado do teatro. Nós criamos um grupo e começamos a estudar teatro para fazer um grupo de teatro, assim, autodidatas, digamos, mas essa pessoa era muito mais experiente que eu em teatro, então ela era um mestre para mim, de algum modo. E daí me reaproximei da universidade olhando para o teatro. Aí vim assistir alguns cursos de pós-graduação, isso foi em 84, e aí finalmente em 85 eu iniciei um mestrado aqui na ECA, que na época o mestrado era de 5 anos, né? Então foi possível que eu fizesse esse mestrado, continuei trabalhando e fazendo mestrado, não tinha bolsa. E aí quando eu terminei o mestrado, eu não estava cansado dessa circunstância de estar dividido, ter que ter um emprego 8 horas por dia, trabalhar fim de semana e ainda fazer uma atividade, né? Então quando eu comecei o meu doutorado na FEFELESH, na área do Departamento de Literatura Brasileira. Então mestrado ECA, doutorado FEFELESH. Na época não existia um programa de artes cênicas, na ECA, era um programa de artes. Era um programa, a área de concentração era artes cênicas, mas não era um programa. Daí eu iniciei na FEFELESH esse doutorado, isso foi em 91, e dessa vez eu falei, não, mas agora eu quero fazer um doutorado para valer. E aí teve a oportunidade de... minha mulher estudava grego antigo, queria sair do Brasil para fazer um sanduíche, então em 93 nós saímos para fazer uma bolsa sanduíche na Inglaterra, onde ficamos quase 2 anos. E foi aí que eu... Em que cidade mesmo? Londres. No Royal Hollow College, eu e ela no King's College. E aí, para mim, foi uma transfiguração, porque eu já tinha 30 e tantos anos, né? E eu tinha, desde muito jovem, só trabalhado em jornalismo e essa coisa. Os filhos foram juntos? As filhas foram juntos. E então foi uma experiência muito rica. Quando eu voltei, eu falei, não, eu não quero voltar a trabalhar em jornalismo,
eu quero me concentrar, vou terminar essa pesquisa, isso, eu voltei em 95, eu entreguei meu doutorado mais ou menos em agosto de 97, isso já fazem, né, vão lá se 20, quase mais de 30 anos, quase, né? E aí calhou que eu terminei o doutorado em agosto de 97 e em janeiro de 98 teve um concurso no Departamento de Artes Cênicas. O professor Jacob Ginsburg tinha aposentado, ele era o titular da área de teoria, e eu, história e teoria, e eu concorri. Eu era um candidato improvável, provavelmente. Mas, e aí eu me vi, assim, foi um pouco da noite para o dia, essa experiência de... E que a minha vida inteira eu lembro de conversar isso com a banca no meu concurso, né? Nessa altura, eu estava com quase 40 anos, e eu tinha feito teatro, mas sempre com essa dificuldade, que não era... Eu não fazia teatro a ponto de ser um profissional de teatro, eu tinha que viver como jornalista. Então, ali as coisas se unificavam, né? Eu podia finalmente agora ter uma atividade concentrada, né? Me dedicar todas as minhas forças ao teatro via universidade, mas também passei continuei fazendo coisas criativas, né? Dentro da universidade e fora da universidade. Mas foi como eu digo, a minha segunda vida, né? Entendi. Que começou uma vida nova, que eu entrei com as 4 patas na universidade, comecei eu dava pelo menos 4 cursos nos primeiros 2 anos por semestre, rapidamente entrei na pós-graduação, rapidamente tive responsabilidades administrativas, fui vice-chefe logo no 3º ano, e aí me envolvi com essa associação que estava sendo criada do berço, digamos assim, e fui então todo esse movimento que eu estava dizendo nacional de artes cênicas, tudo isso aconteceu. Eu estava participando ativamente, eu tinha acabado de entrar, né? Mas me chamou a atenção que você fez o doutorado lá com uns 30 e tantos anos, quase 40 anos que terminou, né? E com família, filhos, etc. Então, ou seja, uma pessoa madura, né? Sim. E hoje em dia se exige muito ou se apoia que a formação do doutorado seja quase depois da graduação, o cara já faz doutorado. Será que a gente não está assim formando doutores imaturos? Eu acho que talvez, eu acho que isso? Depende, eu acho que se a pessoa está na área de pesquisa profunda, assim, pesquisa de ponta, eu acho que esse jovem que já sai doutora recém-saído praticamente, se ele for um pesquisador, eu acho que é por aí que deve ir, mas do ponto de vista didático, a experiência que eu tive, porque eu lembro que quando eu entrei, eu não tinha uma formação em pedagogia, né? Eu tinha... nós nunca temos. Nunca temos, mas eu tinha dado algumas aulas alguns anos antes, na Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola muito importante, até hoje, para o Teatro de São Paulo. Uma escola livre, né? Assim, mas era a experiência que eu tinha. Mas eu lembro que, ao mesmo tempo, eu tinha uma experiência de vida que não era pequena. Eu tinha vivido a política universitária, eu tinha sido jornalista para valer, eu fui repórter da Globo, repórter da TV Cultura, vivi os acontecimentos ali, estava ali na hora, entrevistei o Brizola, o Tancredo Neves, o Montoro, eu fui diretas, a eleição do Collor, eu estava em Brasília entrevistando ele, psicopata, na casa da Dinda. Eu tinha essa formação de trabalhar diariamente, ir para a rua diariamente, então eu lembro que a minha formação de vida era muito boa, né? E eu lembro que isso os alunos prezavam muito, essa minha experiência, foi o meu pé que eu esfreguei aqui, essa minha experiência de vida fazia diferença. Então eu supria, digamos assim, a minha
a ausência de experiência didática com a minha experiência de vida. E isso funcionava, porque os alunos estavam cansados daqueles professores que eram mais ou menos, obviamente, falando coisas muito, né? Então, eu não sei, eu acho que cada experiência é uma experiência. Eu tenho visto jovens, na minha geração, isso era mais raro, mas atualmente, muitos alunos meus que fizeram mestrado e doutorado comigo já estão dando aula, já saíram daqui do doutorado dando aula, né? Então, assim, eu acho que isso caiu muito, né? A minha experiência é meio fora da curva, né? Entendi. Ô, Luiz, e como é que é o ensinar na Universidade de São Paulo, ou nas universidades em geral? Ele tem sido menos valorizado por causa dessa coisa quantitativa de pesquisa, de contagem de paper? Existe uma subvalorização do ensino? Subvalorização do ensino e principalmente da experiência da aula, né? Que é uma experiência fundamental, né? Na relação... A aula é um teatro também, não? A aula é um desempenho, né? E para mim, que tive que me reinventar ou me inventar como professor, eu sempre levei muito a sério isso, no sentido de que é um desempenho mesmo. Eu me preparo muito para as aulas até hoje. Eu não sou incapaz de chegar numa aula sem ter gasto pelo menos 2 horas de preparação para esse encontro com as pessoas que eu vou encontrar, né? Mas eu acho que então essa experiência da aula presencial, ela é insubstituível. Ainda que a pesquisa, ela pode ser muito alimentadora, pode muito enriquecedora para essa experiência, né, da aula, porque você pode muito bem estar compartilhando a sua pesquisa com os alunos, né? Então, quando essas coisas se encontram, eu acho que é o melhor dos mundos, essa né? sinergia, quando não é uma coisa cindida, né? Então, o cara pesquisa aqui uma coisa e vai lá dar uma aula de outra, né? Então aí é ruim, né? Eu acho que nenhuma alimenta a outra, né? E uma outra coisa, assim, existiu algum conflito, se não familiar, mas pessoal, com fazer uma opção de uma profissão, de uma linha de desenvolvimento humano, que é essa através da arte, da cultura, quando comparado com a profissão, com uma tendência mais profissional como um médico, um engenheiro, eu acho advogado? Que em algum momento isso foi uma questão, mas ela foi logo... Porque, veja, eu sou filho de médico, de uma família de médicos, meu pai era professor de medicina, então havia no início... Uma expectativa. Não, agora, ao mesmo tempo, eu logo no início, como eu fiz teatro, aí eu entrei nas ciências sociais e logo fui trabalhar como jornalista. Então, meu pai respeitava essa profissão do jornalismo e foi com ela que eu criei as minhas filhas e foi com ela que eu fiz a minha primeira vida, digamos, né? Então, a partir daí... E até eu sinto muito, meu pai morreu em 99, eu tinha acabado de entrar na USP. Então ele ficou muito feliz quando eu entrei na USP, mas ele acho que ficaria bem mais feliz de ver a carreira que eu fiz aqui dentro da USP, né? Hoje ser professor titular, ter formado 24 mestres, 16 doutores, sido presidente de associação, enfim, foi um acadêmico, uma carreira, eu fiz uma carreira, vamos dizer assim, razoável, né? E aí eu também eu quase interrompi uma certa hora, porque eu acabei não me lembrar, eu sabia, mas não me lembrava que tu eras jornalista, né? Então, na minha primeira entrevista, eu já escolhi um jornalista para entrevistar, e ainda uma pessoa especialista em direção de cena, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, realmente, eu peguei uma tarefa dura, né? Não, mas você está indo muito bem, porque a entrevista, ela é tanto melhor quando a gente esquece que a gente está... que a gente realmente consegue travar uma conversa se esquecendo, né, desses espectadores que estão nos olhando ali, que vão nos assistir depois.
Mas e a brincadeira é o jogo de você fazer a pessoa dizer tudo que ela pode dizer do seu melhor, né? E aí você está fazendo isso muito bem. Então, eu queria perguntar, porque eu li já o Esperando Godot. Sim. Por Godot, já vi a peça também. O Muro, acho que é do Sartre, Do né? Sartre. E o Fausto, do Goethe. O Fausto do Goethe eu li, eu acho que só o volume 1, né? Sim. Mas assim, me interessaria saber se você já estudou essas obras, se é uma coisa assim, como se dá isso, né, na sua vida profissional? Para mim, bom, no primeiro Esperando Godot, o meu doutorado se chamou a rubrica O Parto de Godot e Outras Encenações Imaginárias, a rubrica como poética da cena, é um nome enorme. A rubrica, em francês é didascalia, mas em português é uma das poucas línguas em que essa mesma expressão, que em inglês é stage direction, indicação cênica, se chama rubrica, porque nos missais medievais portugueses, a parte da missa que não era falada, que era a indicação de qual parte estamos, o que fazemos agora, a Eucaristia, etc., era em vermelho, porque era com uma terra avermelhada, almagra, que daí vem rubra, né? E daí rubra, rubrica. Essa parte da indicação cênica, ela é num texto dramático a parte, digamos que não é falada, exatamente a parte onde por exemplo, na tragédia grega praticamente não existe, e no Shakespeare só tem entrada e saída, a única rubrica é entrada e saída, o resto está tudo no texto. Mas o teatro moderno, a partir do fim do século XIX, como ele começa a ser um teatro que passa inclusive a exigir uma figura do encenador que vai colocar aquilo em cena, que vai meter en scène, né, aquele texto, ele vai cada vez mais lançando mão das rubricas. E no caso do Beckett, tudo isso para chegar no Esperando Godot, particularmente a rubrica vai ter um papel super significativo e novo, inédito. Por quê? Porque, de algum modo, o Beckett ele está rompendo um paradigma secular, milenar, que estava já descrito no Aristóteles, que era de uma ação dramática que tem começo, meio e fim, e que caminha para uma solução, que tem um ápice, que tem um momento de tensão máxima e que depois isso termina e apazigua, né? E o espectador vai embora para casa. O Beckett, com o Esperando Godot, por exemplo, ele ensaia uma mudança de paradigma terrível, porque no caso de Esperando Godot, você não tem necessariamente um fim, você aponta para uma circularidade. Há algumas variações entre o primeiro e o segundo ato, aqueles dois mendigos, aqueles dois vagabundos vão continuar ali naquela estrada, naquele lugar. Do primeiro para o segundo tem algumas variações, uma árvore que estava sem folha aparece com uma folha, a pessoa que chega dizendo que é uma outra, a mesma pessoa que tinha chegado no primeiro ato, mas aquilo caminha para uma circularidade, para uma patinação, aquilo é uma ação que não se conclui, e o teatro do Beckett vai ser um teatro que vai impor essa superação, digamos, no paradigma dramático. Não quer dizer que não continua havendo dramas, mas ele ensaia uma coisa que ninguém nunca tinha feito. E, para mim, no caso, voltando para o meu doutorado, eu acabei fazendo no meu doutorado um estudo sobre a rubrica. Então, tem uma breve história da rubrica, desde dos gregos até hoje, e depois eu faço um estudo de caso no Beckett, e inclusive no Esperando Godot, mostrando a rubrica, o papel que a rubrica, decisivo que a rubrica tem nessa escritura do Beckett, que ela não está lá como uma coisa desimportante que não vai ser falada. Se você não segue a rubrica do Beckett, você não está fazendo a peça do Beckett, ao contrário de muitos outros autores que a rubrica é uma coisa secundária. E depois eu fiz o terceiro capítulo sobre a rubrica no texto que o Zé Celso Martinez Corrêa tinha feito, chamado Cacilda, sobre a Cacilda Becker, aquela atriz, em que o Godot é um personagem,
o Esperando Godot é mencionado porque Cacilda morreu fazendo Esperando Godot no teatro ali da Federação Paulista, ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ela teve do primeiro para o segundo ato, ela teve um derrame, foi tirada do teatro pela plateia e ficou 40 dias em coma e morreu. Então o Zé Celso utiliza um pouco esse fato que ele está escrevendo, fazendo uma espécie de biografia cênica da Cacilda, para fazer um diálogo com o Beckett. E, de algum modo, por isso chama o parto de Godot, porque no espetáculo do Zé Celso, Godot vem. Ao contrário do Godot, do Esperando Godot, que nunca vem, que nunca chega, e que nunca chegará, do Zé Celso ele vem. Então, o parto de Godot e outras encenações imaginárias a rubrica como poética da cena. Então, no caso do Beckett, eu estudei muito Beckett. A partir do doutorado e continuei estudando, escrevi bastante, porque ele é um autor muito singular, né? que chamou muito a minha atenção e até hoje eu acho que ele é um dos grandes autores do século XX. No caso do Sartre, eu estudei menos o Sartre, né? E no caso do Fausto, sim, eu estudei bastante, conheço, tem o Fausto do Fernando Pessoa, que é muito interessante. Já pensei em montar esse Fausto Fernando Pessoa. Mas só para, aproveitando, quer dizer, independente de que cada um desses autores que você mencionou, pegando isso que você disse, que na verdade o teatro, sobretudo hoje, mas sempre foi assim, mas é que isso é uma questão de uma mentalidade. Ele não é o texto teatral, né? Ele não é a dramaturgia. A dramaturgia é um momento. Então, hoje em dia, a concepção que a gente tem de teatro ou da ideia de teatralidade é exatamente desse fenômeno, que é um fenômeno presencial, físico, concreto, que pressupõe um público, que pressupõe uma cena, que tem uma materialidade, que tem uma tridimensionalidade. Então, nenhum desses autores pode ser pensado isoladamente sem uma tentativa de encená-los e da experiência de tentar encená-los. Só assim eles poderão ser absorvidos ou compreendidos ou analisados, entende? Então, por isso, por exemplo, com a pandemia, o teatro sofreu muito, porque o teatro tentou se virar, fazendo coisas online e tal, mas o teatro, mais que todas as artes, pressupõe essa presencialidade. Né? Então, as suas aulas são assim, né? As aulas são tipo ações, então, ou são coisas Não, no meu caso, como eu sou professor de História e Teoria, eu dou aulas que são basicamente aulas tradicionais. Eventualmente, a gente tem sempre uma parte que é um debate de um texto, um seminário, uma discussão, que eu tento abrir para as questões contemporâneas e tal. Mas eu exponho um autor, uma peça, um momento histórico, um movimento. São aulas teóricas, né? Mas também no nosso programa, no nosso departamento, a gente abriu para uma experiência que já está agora, desde 2017, a gente mudou muito o currículo. No primeiro semestre, a gente concentra aulas expositivas e no segundo semestre são processos criativos, de vários modos coletivos, em que o professor está num lugar de mediador desses processos. Eu já já tive essa função também, inclusive o ano passado, num ateliê, que a gente chama isso de ateliê, eu montei com os alunos um Esperando Godot. É mesmo? Montamos no ano passado. Olha, que legal. Então você agiu como um diretor. Eu evito pensar assim, porque se eu fosse um diretor, eu ia tomar as decisões. Certo. E não ia perder a graça. Então, eu estimulo que eles pensem a peça, que eles improvisem com a peça. Um dos alunos tinha mais talento de dramaturgo, então ele foi recortando a peça, fazendo uma versão final que não dava para a gente fazer inteira, mas eu fui dando corda. Então, eu fico como uma espécie de coach, assim, coordenando um processo criativo. Certo. Luiz, tentando assim retroceder bastante, nós temos aí um tempinho, quando criança, tinha alguma coisa que já indicava que você teria
esse lado teatral, esse lado artístico? Acho que sim. Eu tinha muita... eu sou uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo desinibida, mas talvez porque eu tenha desenvolvido, como um caçula que precisava conquistar o meu espaço entre dois irmãos que eram muito amados, desde muito cedo, eu me senti muito livre e ao mesmo tempo tive muitas estratégias de sedução, né, para conquistar os meus pais que já estavam ganhos para os seus dois primogênitos, né, um homem e uma mulher então eu brinco que eu estava no meio de um cruzamento de dois amores fortíssimos, eu era uma espécie de lubrificante disso. Mas eu lembro de, desde pequeno, fazer apresentações e ter que eu escrevo, né? Eu faço poesia, então eu já fazia canções, muito jovem, aprendi violão e tal. Então eu tinha um pouco esse lado, e depois quando eu já estava no colegial e que eu comecei a brincar com a interpretação, eu não sou um bom ator, eu tenho consciência disso, mas com a coisa do construir a cena, então desde pequeno, desde esse momento, já um pouco mais maduro, já com adolescente, eu já vi o teatro muito por aí, assim, como uma coisa que eu ia encenar essa materialidade, né? Tá. Então, até hoje eu tenho um pouco esse olhar, assim, para a cena, até mais do que pela literatura, para a cena, né? Tá. E aí, talvez, assim, para ir para um encerramento, me causa assim uma felicidade muito grande, mas também uma motivação muito grande saber que você vai agora para Paris, né? Vai trabalhar um ano lá, desenvolver algo novo, né? Então, para alguns, se pensaria que a sua carreira já chegou no ápice de titular e etc., mas na verdade você está continuando a pesquisa, então isso me parece que é uma motivação para qualquer professor, em especial que nós estamos assim mais focados na Universidade de São Paulo, porque mesmo quando a pessoa já está madura, etc., ainda tem o que aprender para sempre, né? Isso é tão interessante, né? Eu diria que eu estou começando a minha terceira vida, né? Ah, entendi. Que é um pouco cumprir um projeto de pesquisa, que esse projeto particularmente, que é sobre os artistas modernistas do teatro, ou sobre a teatralidade modernista brasileira, que foi tardio. O modernismo no Brasil aconteceu em todas as artes já nos anos 20, e no Brasil ele só começa a se consolidar nos anos 40. Mesmo assim, nos anos 20 e 30, alguns dos artistas pioneiros fez coisas muito relevantes que não tiveram eco, o teatro da época não aceitou elas como coisas legítimas, né? Não viu naquilo alguma coisa que valesse a pena. Então, a minha primeira pesquisa, lá em 1984, era essa. E aí eu agora, já como pesquisador do CNPq, a minha pesquisa que começou em 2020, tinha esse foco, mas não mais só nas questões, mas também uma coisa muito concreta. O que esses artistas, quando viajaram nos anos 20 e 30, assistiram lá, que contatos eles tiveram, que teatro que eles viram, né? Porque há muito pouca pesquisa sobre isso, ainda hoje. Só que começou a pandemia e isso ficou uma coisa inviável, né? E eu desenvolvi essa pesquisa muito mais a partir dos textos, a partir do que era possível, e essa pesquisa está bem avançada. Eu devo fazer o meu relatório final até abril. Mas, com essa possibilidade, aí por um outro fator que entrou, que o IEA abriu a possibilidade de sabáticos. Eu pleiteei um sabático de 6 meses, né, que minha mulher também estava indo com um afastamento da universidade onde ela trabalha, na UFABC, e aí eu reencontrei esse caminho que tinha ficado, né, meio interrompido pela pandemia. Então estou indo para fazer essa pesquisa nos arquivos parisienses, ligado ao Laboratório de História e Teoria da Literatura modernistas, né, que existe lá no CNRS, no Conselho Nacional de Pesquisa francesa, uma espécie de CNPq francês,
nesse laboratório onde eles pesquisam essas questões, eles vão me acolher para eu poder ter vamos dizer, essa entrada franca nos arquivos, mas ao mesmo tempo vou estar redigindo essa pesquisa que está acumulada desde os últimos 4 anos, né? Então, esse momento bom para um professor de realmente ter um espaço sem dar aula para poder se concentrar em oferecer, em entregar alguma coisa, um produto acabado com mais qualidade, né? Um livro, uma pesquisa, né? Acabada, mas com esse caráter, que também para mim me abre de novo para muitas outras perspectivas, né? Ficar 1 ano na França, em Paris, com as coisas que você pode assistir lá, com tudo que esse tempo ocioso, entre aspas, né, vai me trazer, eu estou muito otimista que eu vou conseguir, vamos dizer assim, para reiterar mais uma vez isso, criar as bases dessa terceira vida, né? Legal. Então, vocês vejam que aqui a gente tem esse espaço até desses termos, e eu quero trazer essa discussão no futuro, sobre ociosidade também, o ócio criativo, como se fala, né? Mas assim, achei muito interessante, Luiz, essa nossa conversa e assim, acho que é um bom começo para esse canal do Viramundo que a gente está criando. E devo te agradecer por tanta coisa boa que você passa para a gente com essa fala. Puxa vida, eu queria agradecer essa oportunidade, a honra de estar aqui sendo o primeiro dos seus convidados. Você é uma pessoa que eu aprendi tanto nesses últimos 5, 6 anos que a gente se conheceu meio casualmente, né? E viemos construindo, né, tantas coisas, e estar agora junto com você no começo desse projeto é uma alegria. E espero ter correspondido aqui. Não, absolutamente, completamente. E aí nós vamos agora para a fase de produção, né, do vídeo a partir daqui. Sim. E a gente vai conversar. Então, muito obrigado, Luiz. Imagina, o prazer foi meu.